Joia. Pessoal, boa noite. Mais uma vez eu gostaria de agradecer a presença de todos, em especial nosso amigo Alexandre Xavier Costa. Eu gostaria de apresentar a vocês o Alê, mais conhecido para os mais íntimos, o Alê. O Alê estava dando uma olhadinha aqui no currículo Lattes, viu, Alê? Está aqui do meu ladinho. O Alê, pessoal, ele fez graduação em medicina na Universidade Federal de Minas Gerais. Alê, se eu estiver errado, você me corrija, tá bom? E aí o Beleza. Ale veio para São Paulo, e nós temos uma história em comum, porque o Ale ele fez residência na mesma universidade que eu fiz. E aí, Mariana, tudo bem com você? Na Universidade de Santo Amaro. Em seguida, o Ale também veio para a Universidade Federal de São Paulo fazer o quarto ano de residência dele, onde também nós estamos, né? E em seguida, o Ale ele fez algumas especializações lá na Escola Paulista, no segmento anterior, com ênfase principalmente em córnea. E recentemente o Alexandre defendeu, foi esse ano, né, Ale, que você defendeu sua tese de Foi doutorado? em fevereiro desse ano. Fevereiro desse ano, muito bem. Então, assim, pessoal, o Alexandre literalmente é um professor, doutor em ciências visuais, e o Ale gentilmente aceitou o convite para nós estarmos hoje à noite batendo papo. Pessoal, não esqueçam, a nossa intenção é compartilhar um pouco da nossa experiência, um pouquinho do nosso conhecimento. Vocês sabem da importância de vocês compartilharem também as lives, de vocês acessarem as nossas mídias sociais, vocês lá curtirem, clicarem no like, essas coisas fazem parte do processo. Ale, você já está acostumado com live, eu sei que você tem uma veia artística. O Ale, pessoal, ele é assim, você canta, você toca, você interpreta, você faz o que mais, Ale? Além de ser um ótimo médico oftalmologista. Eu acho que quanto mais habilidades a gente desenvolve, mais a gente se desenvolve como pessoa também, né? Para tudo, inclusive na prática médica, né? Então eu busco sempre essas coisas. E eu gosto, então assim, eu cantei no coral da Unifesp há muito tempo, que era um coral Isso. cênico, né? E gosto de toco flauta transversal. E a gente gosta de mexer com tinta, com pintura, né? Aí a gente leva isso para as tatuagens de córnea que a gente faz, né? Então, assim, é muito legal desenvolver essas habilidades, né? Joia. E você citando meu currículo aí, eu tô seguindo seus passos, né, Charles? Você passou lá na Unisa, a gente foi para a Unifesp e agora tô aí. É verdade, Ale, mas é interessante, viu? A gente realmente tem uma história em comum com relação à Universidade de Santa Amaro e agora na Unifesp. E tem um detalhe também, pessoal, o Ale ele é responsável pelo setor doenças externas oculares e córnea do Hospital Santa Amaro na cidade de Grajaú, é isso, né, Ale? Do Guarujá. Ah, desculpa, no Guarujá. Do Guarujá, Exatamente. isso. O Hospital Santo Amaro lá do Guarujá tem um serviço do SUS, né? Tem um serviço de oftalmologia que tem os residentes. Então a gente tem lá 5 residentes por ano, né? São 15 residentes ao todo. Isso. E que a equipe é coordenada pelo Dr. Luiz Formentin, né? Lá da Ah, Unifesp também. E ele me convidou para organizar o setor de córnea, né? De doenças externas e excelente. córnea. E aí consegui credenciar o hospital lá para fazer transplante. Então, Ah, eu legal. fiz o primeiro transplante de córnea da cidade do Guarujá, né? Olha só, E, Vivendo a Lei faz parte da história da saúde ocular do é, Guarujá, pessoal. Isso é um isso marco na aí. história da É um pessoa. marco. É. É, E aí, desde então, a gente vem lá trabalhando né, ajudando os residentes a se formarem e prestando serviço lá para a população, né? Ale, excelente. Vamos então, Ale, vamos começar o nosso bate-papo, vamos esquentar as turbinas. Hoje a gente vai falar de um tema que a gente sabe que você domina, aquele bate-papo informal. A gente só quer trazer um pouquinho de conhecimento e experiência para a nossa audiência. Não esqueça, pessoal, de curtir nas nossas mídias, clicar no seu like e compartilhar. Alexandre, existem, infelizmente, condições que acometem a córnea e a córnea não respondeu mais ao tratamento clínico. E aí a gente precisa, então, submeter o paciente a um transplante de córnea. Antes de você falar para a gente o que é transplante de córnea, fala rapidamente o que é uma córnea, Alexandre? Muita gente não sabe o que é córnea. Eu gosto muito de explicar isso porque eu acho que é o primeiro passo para o paciente Isso. entender o que ele tem e confiar que você está propondo um bom tratamento para ele, é fazer ele entender o que é a córnea, porque Isso. senão ele já não entende nada, né? Exato. Então eu uso uma analogia que eu acho que uma forma muito simples de a pessoa entender, que é falar que a córnea é como se fosse o vidrinho do relógio, né? Então a Isso, gente tem a perfeito. parte colorida do olho que fica lá Isso. dentro
do olho e Isso. tem um vidrinho transparente na frente, né? Esse vidrinho transparente é a nossa córnea. E aí, da mesma forma que eu não posso, por exemplo, pegar meu relógio e ficar esfregando ele na parede ou, né, numa Isso. superfície, porque vai arranhar todo, eu também não posso ficar coçando meu olho, senão ele vai arranhar todo o vidrinho ali, vai deformar o Isso. vidrinho e vai riscar, né? E aí você não vai enxergar direito. Perfeito, Alexandre. Eu acho que isso é uma das analogias também que eu uso com bastante frequência na clínica e é um recurso que facilita bastante o entendimento dos nossos pacientes. Então, muito bem, você já disse para a gente o que é córnea. Existem diferentes condições que acometem a córnea, Alexandre, que faz com que a córnea não cumpra com sua função. Então, se a gente fosse pensar na função de córnea, ela precisa ser obrigatoriamente transparente para permitir a passagem de luz, para que a luz chegue lá no fundo do olho, vá para o cérebro e a gente enxerga. Entretanto, existem situações que a córnea, então, perde a sua capacidade de se manter transparente. Você poderia citar para a gente algumas condições? Isso. Então, tem várias doenças Isso. ou acidentes que acontecem, né? Que a córnea, o vidrinho transparente ali, vai deixar de ser transparente ou vai ficar com uma mancha, uma cicatriz, né? Então, a gente tem desde doenças genéticas que Isso. vão causar ali as opacidades, né? Isso. Até doenças adquiridas, como uma infecção na córnea, uma úlcera Isso. de córnea, né? Isso. Ou um acidente mesmo, igual eu falei, às vezes uma perfuração. Eu costumo sempre ser bem incisivo, eu posto isso com muita frequência, insistindo para as pessoas usarem óculos de proteção, né? EPI. Isso. E para qualquer atividade, assim, porque lá, quando a gente está num pronto-socorro, né, de um hospital referência, a gente Sim. vê tudo que acontece, né? Então, assim, o tanto de caso que eu já vi, de prego, bater prego na parede. Quem que usa um óculos de Sério. proteção para bater um prego na parede? Tem que usar, Hum. né? Porque eu já vi o prego voltar e fincar no olho, e aí aquilo Gente. vai furar o seu olho, vai ter que fazer um transplante, né? Pode ficar uma cicatriz ali, se a gente conseguir salvar, ainda às vezes fica a cicatriz e vai atrapalhar a visão, né? Então, é, são essas aí que eu posso lembrar agora. E Não, aproveitar a excelente. deixa para ressaltar a importância de usar o óculos de proteção para qualquer atividade que vocês forem fazer, né? Vai desentupir uma pia usando diabo verde, pelo amor de Deus, né? O que a gente vê de queimadura no olho por causa do diabo verde. Então, Exato. assim, usa uma proteção, pelo amor de Deus. Muito legal, viu, Ale? Assim, viu, pessoal? O Ale está chamando a atenção exatamente para esses detalhes. Olha só, existe uma série de condições que acomete a córnea, fazendo com que ela deixe de ser transparente, fica opaca, ou ela perca o seu formato natural, ela acaba, então, perdendo sua capacidade de permitir a passagem de luz, e a gente, então, tem que intervir, porque o tratamento clínico, em algumas situações, não funciona. Então, doenças genéticas, infecções, inflamações, traumas e até essas deformidades. Muito bem, Ale, a gente se depara com esse paciente, chega no nosso consultório, referindo uma história X, a gente submete ele então a um exame oftalmológico e a gente então detecta que ele tem esse problema no olho, na córnea especial. E agora então a gente diz, olha, infelizmente o tratamento clínico não vai surtir o efeito esperado, a gente precisa operar. Ale, o que é um transplante de córnea? Justo. Então, aí o transplante de córnea vai ser trocar o vidrinho do relógio, né? Então, se o Uhum. vidrinho do relógio está com uma opacidade, está manchado, está todo riscado, você, por causa disso, não consegue enxergar. Mas o resto do olho está tudo bem, né? A estrutura do resto do olho tá normal. Então, a gente consegue fazer o transplante de córnea, que seria para trocar, tirar aquele vidrinho que está com aquela cicatriz, com aquela opacidade, e colocar o outro transparente no lugar de um doador, né? E Muito. aí a gente usa um doador cadáver, né? Uma pessoa que faleceu e doou os órgãos. Então a gente vai conseguir usar a córnea do olho desse paciente para poder recuperar a visão de outras pessoas. Perfeito. Então, olha só. Então, a gente leva esse paciente para o... Eu vou tentar ser mais ou menos passo a passo ali. Então, me ajuda aí, tá bom?
Então, olha só, você conversa Perfeito. com o seu paciente e diz, olha, infelizmente a gente tem que fazer uma cirurgia, um transplante de córnea. Só que a gente sabe ali que existem diferentes modalidades de transplante de córnea. Eu posso tirar a córnea por completo, porque às vezes o pessoal fica com dúvida. E aí, vai tirar meu olho todo? Ou a gente só vai tirar a córnea? Não, a gente só vai tirar a córnea. Só que às vezes você só pode tirar todas as camadas da córnea, pode tirar só a parte da frente, pode tirar só a parte de trás. Fala um pouquinho para a gente sobre os transplantes penetrantes e os transplantes lamelares. Isso. Essa é uma dúvida frequente, né? Do tirar o olho. É, É, é muito frequente. às vezes a pessoa acha que vai tirar o olho fora para fazer, não. Isso, A estrutura do olho ela tem que ser preservada no lugar que ela está, né? A gente não consegue perfeito. tirar, mas aí a parte da frente, que é a analogia do vidrinho do relógio, a gente consegue tirar Isso, e trocar. Então a gente pode fazer isso, tirando a córnea toda, né? Então o vidrinho por completo, como se fosse, isso, né? Que seria um transplante penetrante, que é o transplante convencional, mais isso. tradicional, né? Ou a Uhum. gente tem técnicas que são mais modernas, dependendo do tipo de problema que a pessoa tem, a gente consegue fazer um transplante lamelar. Então, seria um Certo, transplante ou só da camada anterior, da frente da córnea, perfeito. ou se o problema tiver na camada mais interna, a gente consegue entrar dentro do olho, tirar só essa camadinha interna que está com defeito, pegar a córnea do doador, tirar a camadinha de células boas lá de dentro e colocar dentro do olho dessa pessoa sem ter que abrir o olho inteiro, né? Uhum. E isso, essas técnicas, elas são muito legais porque elas permitem que a gente não tenha que, de fato, abrir o olho e manusear o olho aberto, né? Isso traz muitos riscos, né? Risco de descolamento de retina, de infecções. Isso, Então, quando a gente consegue fazer um transplante lamelar para poder isso. tirar a parte que está com problema e Uhum. transplantar a camada saudável sem ter que abrir o olho todo, né? É muito melhor para o paciente, tanto em termos de risco, né, de diminuir os riscos, quanto em termos de recuperação visual, que costuma ser melhor também, né? Risco de rejeição diminui bastante E- também. Perfeito. Excelente, viu, pessoal? Então, assim, dependendo da natureza do problema da córnea, a gente vai ser obrigado a tirar toda a tampinha ou somente algumas camadas específicas, tanto da parte da frente como da parte de trás. Ok, Alexandre, então vamos imaginar que nós estamos no dia da cirurgia, no centro cirúrgico. A cirurgia ela é realizada com só colírio, pingando, cirurgia tópica, precisa fazer um bloqueio, precisa fazer anestesia. Qual a tua rotina do transplante de córnea? Normalmente, eu faço os transplantes todos com anestesia geral. Eu acho Perfeito. que é o mais prudente, né? Porque o paciente Uhum. vai ficar totalmente imóvel e num ambiente controlado pelo anestesista para a gente poder fazer o transplante com segurança. Em algumas situações que a gente não tiver anestesia geral disponível ou que o paciente tiver alguma contraindicação da anestesia geral, a gente pode fazer com anestesia local, só com um bloqueio do olho. Então a gente faz uma anestesia lá do nervo que vai bloquear anestesiar o olho inteiro e aí a Perfeito. gente consegue fazer o transplante também. Nessa situação, o paciente vai estar acordado, então pode Uhum. ter uma sedação para ele dormir um pouco Isso. ali, mas ele vai estar semi-desperto. Então, existe um risco maior de ele poder acordar ou mexer durante a cirurgia que pode Uhum. atrapalhar ali o procedimento que é bem delicado, né? Então, quanto Isso. mais estável e quietinho o paciente estiver, seria melhor, né? Mas as duas formas são possíveis. Anestesia tópica só de Tópica. colírio, assim, aí É. não é recomendado. Muito bem, então o paciente está posicionado, você de uma forma geral costuma fazer anestesia geral, mas hoje a gente tem a opção também, Ale, de utilizar laser para fazer transplante de córnea. Você usa com bastante frequência? Em que circunstâncias você usa o transplante de córnea com laser? O laser é um instrumento que a gente tem que veio para ficar e a gente desenvolve cada vez mais, né? Então, Isso, a gente pensa que para fazer um transplante, normalmente eu tenho que fazer o corte do vidrinho, né? O corte da córnea isso, com uma lâmina e aí isso, fazer esse corte manualmente, girando a lâmina, soa um pouco precário até, né? Assim, isso, é exato. uma coisa muito rudimentar.
E o laser, ele existe, então, para fazer um corte perfeito, né? Então, o laser, ele Isso. faz um corte com uma precisão que eu consigo, inclusive, às vezes, fazer um desenho, modelar do jeito que eu quiser, fazer um Isso. zigue-zague, fazer um encaixe que seja mais personalizado para o paciente e Perfeito. que traga mais segurança e precisão também, né? Então, sempre que possível, eu uso o laser para fazer o corte. Isso. Mas para dar os pontos depois tem que ser na mão mesmo, não Tem tem que jeito, né? ser Mas na aí mão. o laser a gente faz enquanto o paciente está acordado ainda, e aí eu uso o Isso. laser para cortar tanto o olho do paciente, ele faz Isso. um pré-corte, vamos pôr assim, né? Ele Isso. faz o corte, mas sem abrir totalmente, né? E a córnea do doador eu também uso o laser para cortar no mesmo padrão, e aí levo para o centro cirúrgico, para a sala da cirurgia em si Isso. mesmo, para poder Certo. fazer a anestesia geral e aí depois sim abrir o olho e fazer o transplante, né? Então, sempre que possível, o laser ele vai trazer com certeza um corte muito mais preciso e um encaixe muito melhor das estruturas, né? Olha, pessoal, vocês entenderam o que a Alexandre falou? Que interessante. Então, hoje a gente tem a opção também de fazer o transplante córneo com laser, tá bom? Só que nesse caso o paciente está acordado. Então, a gente prepara, coloca o paciente embaixo do laser, aplica-se o laser, faz um corte parcial e ao mesmo depois que termina então no paciente, a gente também prepara a córnea doadora, tá bom? Faz também o laser na córnea doadora, isso tudo numa sala de laser. Em seguida, a gente então conduz o paciente para a sala cirúrgica. E aí, Ale, próxima etapa. Você fez, então, digamos que você fez o laser, você usou o vácuo, você primeiro prepara o doador, depois você prepara o receptor. Tirou a córnea e colocou a doadora e você sutura, correto? Isso. Muito Então, bem. diga. Você costuma fazer aqueles pontinhos separados, faz tudo juntinho? Qual a tua rotina? Eu gosto de usar pontos simples. Isso. É, tem muitos cirurgiões que gostam de fazer um ponto contínuo, né, na Exato. córnea, mas eu não gosto. Eu acho que justamente no pós-operatório a gente vai ter uma cicatrização que a gente não consegue controlar 100%, né? Então, Exato. às vezes a córnea vai entortar mais para um lado, tem um ponto que vai afrouxar ou arrebentar, e outro vai ficar muito apertado. Então, a gente consegue, com os pontos simples, Isso. modelar isso um pouco melhor, né? Então, quando um ponto às vezes estiver muito apertado, vai repuxar a córnea para aquele lado, eu consigo soltar ele e equilibrar essa curvatura da córnea, né? Se eu tenho um ponto só contínuo, eu acho que eu não consigo, né? Primeiro que se ele arrebentar, a gente perde É, toda a força. exato. Segundo que se eu não consigo modelar isso, né? Do jeito que ficou, vai ficar, eu não posso mudar. Então, eu gosto de fazer os pontos simples. Você também prefere assim, Thiago? Eu prefiro os pontos simples. Ponto simples, pessoal, é ponto separado. A gente faz um pontinho, faz outro, faz um, faz outro. Geralmente 12, 14, 16 pontinhos. Muito bem, Ale. Você terminou a tua cirurgia. O pessoal geralmente tem aquela dúvida. Eu vou fechar meu olho, vou colocar aquele curativo com aquele tampão branco, ou a gente faz curativo somente com o protetor de acrílico? Qual a tua rotina? Eu gosto de fazer um curativo oclusivo, né? Oclusivo, Tampar, certo? fazer um tampão mesmo para proteger o Isso. olho, pelo menos de um dia para o outro, porque no momento ali da cirurgia, é, logo depois, né? As primeiras 24 horas, os pontos estão, né, bem frescos ali, então o risco Isso. de ter de arrebentar ou de encostar, bater, vai estar inchado, vai estar dolorido, né? Se tiver feito o bloqueio, a visão no olho também vai estar paralisado, então o outro olho vai estar mexendo e esse olho vai estar paralisado, então momentaneamente, né? Então eu gosto de tampar mesmo para proteger e para não ter risco de ter uma visão dupla, né? E aí tira o tampão no dia seguinte para a gente Isso. examinar, ver se os pontos estão tudo bem. Então, a cirurgia dura aí em torno de 1 hora, né? uma Isso. hora e meia, dependendo. Vai embora para casa no mesmo dia, né? E aí fica com o tampão, toma só um remédio para dor, se tiver com um pouco de dor, é normal sentir um pouco incômodo, né? Um Isso. desconforto. No dia seguinte, a gente vai tirar o tampão e examinar e vai começar a pingar os colírios
para não dar infecção, para desinflamar o olho, para não dar rejeição, né? E aí, a partir daí, o olho fica destampado, não precisa mais Isso, pôr o tampão fechado, mas a gente pode usar também um protetor de acrílico transparente, lógico, só para lógico. proteger o olho mesmo, principalmente às vezes na hora de dormir, ou um óculos mesmo de proteção desses de EPI, né? Mais Isso. para proteger mesmo durante o dia, para não ter nenhum problema. E o principal seria não fazer esforço físico, né? Não fazer Isso. força, não pegar peso, não ficar baixando a cabeça, né? Não dormir em cima do Do olho lado do olho operado, dormir só operado. do outro lado, para não arrebentar nenhum ponto, não ter nenhuma surpresa aí, né? Não dar Eu ia tocar infecção. nesse assunto, Ale, porque de rotina o pessoal então nos pergunta, e aí, doutor, o que é que eu posso fazer depois da cirurgia? Então eu queria que você assim, compartilhasse trabalho, estudo, a gente vive no mundo digital, todo mundo utiliza a tela, atividade física. Qual a tua rotina com relação à orientação para o paciente pouco a pouco e voltando à vida normal dele? Eu costumo orientar aqui em termos assim, dentro de casa, para ver TV, celular, leitura, as atividades assim, mais para passar o tempo mesmo, você pode fazer o que você conseguir fazer. Então, se o olho tiver lacrimejando muito, dolorido, você não vai querer ficar com ele aberto olhando para uma televisão, você vai querer ficar Exato. quietinho na cama, deitado, dormindo. Então, não fique forçando, né? Mas você pode fazer se quiser, se não estiver incomodando muito, não tem problema trabalhar no computador e tudo, Isso, contanto que você não fique forçando a vista com o olho lá ardendo, lacrimejando e você lá forçando, né? Mas, em geral, esse desconforto passa nos primeiros dias e depois a pessoa já consegue ficar, né? Computador, as atividades ali de televisão, celular, tranquilo. Cozinhar, né? Muita gente isso. pergunta. Isso Pergunta. também não tem um problema. O problema seria pegar uma panela pesada, ficar com o rosto ali É, no fogo, muito forte, né? Mas se for uma coisa bem tranquila ali, né? Lógico, podendo evitar, evite, peça para alguém fazer. Mas se for isso. extremamente essencial, não vai ter tanto problema também se fizer ali uma comidinha rápida, alguma coisa. O problema maior mesmo é pegar peso. Então, atividade física proibido, né? Doído. E eu gosto de orientar pelo menos um mês sem pegar peso mesmo. Então, Ok, musculação pelo menos depois de um mês. ok. Uma atividade física ali de caminhar, fazer um exercíciozinho assim ao ar livre, no mínimo 15 dias, mesmo assim, com muito cuidado, se tiver tudo bem, se não tiver com dor, de preferência usando um óculos para proteger, seja um óculos escuro ou um óculos de proteção, principalmente, Perfeito. né? Tudo com muito cuidado, porque você tem que pensar que é seu olho que está em jogo, né? Está Exato. cicatrizando, foi um transplante de córnea, então é uma cirurgia muito Isso. séria para a gente Exato. de repente ficar querendo fazer arte, né? Não pode. E trabalhar precocemente ali, porque você tem que trabalhar logo e tal. Se você não enxergar, você não vai conseguir trabalhar depois, né? Então, eu acho que em geral aí o primeiro mês é o mais crítico, né? É É o o que mais tem que ter mais crítico. cuidado. Olha, a gente sabe que de todos os transplantes de tecidos e órgãos do corpo, um que tem o maior número de sucesso é o transplante de córnea. Ele é considerado um tecido imunologicamente privilegiado porque não tem vasos. Mas pode acontecer algumas complicações no pós-operatório de cirurgia de transplante de córnea, né? Eu gostaria de destacar principalmente duas ou três. Eu queria que você dissesse aí a tua impressão, como é que você entende o que é rejeição, falência, infecção e como é que você lida com essas complicações. Certo. Bom, a rejeição ocorre quando o seu corpo rejeita aquele Isso. órgão que foi transplantado, que veio de outra pessoa, né? Isso por questões imunológicas, né? Tem Isso. toda uma complexidade por trás disso. Isso. A córnea Exato. tem uma grande vantagem que ela não tem vaso sanguíneo, né? Então, Perfeito. por conta disso, existe um privilégio aí, né, Isso. imunológico, que Exato. a gente pode transplantar a córnea de qualquer pessoa para qualquer pessoa, não tem que ter compatibilidade, né? Mas ainda assim pode existir a rejeição,
seu corpo pode identificar ali que aquele órgão não é estranho e começar a atacar ele com inflamação, né? E aí, se isso acontecer, vai dar dor, a visão vai embaçar, o olho vai ficar vermelho. Isso. Então, e é importante lembrar que isso pode acontecer a qualquer momento da vida Qualquer depois de um momento. transplante. Então, a fase mais crítica onde isso pode acontecer são os primeiros meses, mas pode acontecer a rejeição da córnea o resto da vida a partir do momento que você transplantou. Perfeito. Os principais sinais vão ser esses: o olho ficar vermelho, dolorido, a visão embaçar. Então, se isso acontecer com alguém que já tem transplante, tem que correr no pronto-socorro oftalmológico ou no seu médico que operou para poder ver o que está acontecendo. Se for uma rejeição, a gente consegue tratar, né? E aí o tratamento é com corticoides anti-inflamatórios potentes para poder desinflamar o olho e tentar controlar aquela reação imunológica. Na maioria das vezes a gente consegue, quando a gente pega num momento inicial. Se a pessoa demorar muito, aí a gente perde o momento e a inflamação pode destruir ali as células daquela córnea transplantada e a gente acabar tendo uma falência, né? Então a falência da córnea vai ser quando o órgão que a gente transplantou perdeu a funcionalidade. Então ele morreram as células, ela perdeu a vitalidade e aí a córnea, quando perde a vitalidade, ela deixa de ser transparente e fica esbranquiçada, né? Então a gente vai ter a córnea vai estar lá, mas ela não vai estar transparente. Então a gente perdeu a função dela. E aí, quando a córnea entra em falência, a única solução seria retransplantar, fazer um novo transplante. Seria essa questão que eu ia te perguntar, Lê. O olho suporta fazer quantos transplantes aproximadamente? Qual o intervalo de tempo entre um e outro? Estamos quase acabando. Você acredita? Eles já se passaram 30 minutos. É assim, ó. Toda live desse jeito. Né? É muito rápido. Sabe o que é bom? Fica um convite para a gente continuar no próximo momento. Mas vamos tentar terminar em 2 minutinhos. Vamos lá. A gente pode fazer mais de um transplante. Quanto mais vezes a gente faz o transplante, mais chance de rejeição a gente vai ter, porque mais estímulo a gente vai dar para o corpo ali de dar uma rejeição, né? Então, normalmente, se a gente tem que fazer 3, 4, 5 transplantes no mesmo olho, a gente sabe que chega uma hora que o corpo não aceita mais aquele órgão. Então, ele pode rejeitar permanentemente, mas a gente ainda tenta com imunossupressores, com remédios, tudo, para conseguir. Mas, em geral, até umas 3, 4 vezes o transplante a gente consegue fazer ainda com um bom resultado, né? Joia. Ale, olha só, já se passaram 30 minutinhos, é muito rápido, viu, Alexandre? Então eu queria que você tentasse fazer um resumão, assim, 30 segundos, 1 minutinho. O que é córnea, quais são as principais causas de transplante de córnea, quais são as principais complicações. Fala pra gente encerrar. Infelizmente, viu, Ale? Vamos lá, resumindo. Bom, desde já agradeço o convite. Acho que foi prazer. Muito legal esse bate-papo, né? Você gostou? Foi muito legal. Adorei. Eu acho que a gente pode fazer mais depois também. Vamos fazer mais. Muito legal. Recapitulando, né? Eu acho que é legal a gente lembrar, então, que a córnea é um vidrinho transparente no nosso olho, na frente da parte colorida, como se fosse o vidrinho de um relógio. Então, se esse vidrinho está riscado, arranhado, se está opacificado, a luz não passa, a gente não consegue enxergar. Correto. A forma de resolver isso é fazer um transplante de córnea. Trocar o vidrinho do olho por uma córnea de um doador cadáver. E essa córnea vai estar viva ali, transparente, viável, para a gente poder conseguir fazer a pessoa voltar a enxergar e ter a luz atravessar o olho, né? A gente pode fazer um transplante com um corte com laser ou com uma lâmina manual, fazer um transplante do vidrinho inteiro ou só de uma camada do vidrinho, que seriam transplantes lamelares. Né? A recuperação ela é lenta, ela não é imediata, então a recuperação da visão ela vem devagar ao longo dos meses, que a gente vai mexendo nos pontos, até chegar a hora certa de fazer o teste para ver se você precisa de um óculos, de um grau, de uma lente de contato para chegar no máximo ali da visão, né? Eu acho que é isso, viu, Ale? Olha, Alexandre, eu queria mais uma vez agradecer por você ter aceitado o nosso convite, por ter estado conosco por esses 30 minutos, foi muito legal. Eu acho que transplante de córnea é um tema super atual, é um tema recorrente,
é um assunto importante que diz respeito à saúde ocular. E ficou aí, então, a vontade da gente se encontrar mais vezes para a gente tratar de assuntos relacionados à córnea, o segmento anterior. Nós sabemos que você é um excelente cirurgião, é um excelente clínico também, um excelente corneólogo. Eu queria mais uma vez, Ale, te agradecer. Eu queria também agradecer a nossa audiência. Não esqueça, pessoal, de curtir as nossas lives, compartilhar as nossas lives, clicar nos nossos likes nas nossas mídias sociais. Não esqueça, viu, que a gente tem encontro marcado todas as quartas-feiras, às 21 horas, para discutir sobre algum assunto importante relacionado à saúde ocular. Ale, pessoal, muito obrigado mais uma vez pela presença de vocês. Foi um prazer. A gente se vê. Muito legal. Joia. Até a próxima. Um abraço. Tchau, tchau, pessoal. Tchau. Tchau.